Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, versículo 5. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, versículo 5. Só um versículo mesmo. Creio que todos acharam já, né? Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quem diz amém? Amém. Vamos repetir mais uma vez. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Mais uma vez, para ficar bonito. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém. Capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João. É um capítulo ímpar, irmãos, no relato dos evangelistas. Só João fala do milagre de Lázaro. Se você pegar a cronologia dos milagres, este aqui é o 7º milagre que Jesus faz no Evangelho de João. Betânia, irmãos, é uma cidade que ficava do lado leste, contornando o Monte das Oliveiras. 3 quilômetros de Jerusalém. Não é muito longe, 3 quilômetros. Que poderia ir a pé para lá, muito perto. E nesta cidade, especificamente, moravam 3 irmãos. Morava o Lázaro, morava Marta e morava Maria. Todos 3 com características diferentes. Como em uma família. Nenhum filho é igual ao outro, irmão. Nenhum é mais igual ao outro. Não é. Eles são diferentes. E o pai novo, quando está sendo pedagogizado no ambiente familiar, ele encontra algumas dificuldades a princípio. O pai e a mãe, quando têm seus filhos, é a escola para o futuro deles, irmãos. E custou a entender por que os avós são tão bondosos e amorosos com os netos. Porque eles já aprenderam com os filhos, já tiraram algumas arestas, algumas besteiras que faziam com os filhos, aprenderam, e quando tornam-se avós, eles já estão treinados, e já sabem todo o trâmite de uma criança. Isso é normal. O padre perguntou a uma criança de 5 anos, uma menina, você quando crescer, quer ser o quê? Ela disse, avó. Você não quer ser mãe? Ele disse, não, mãe não, quero ser avó. E o padre está curioso e pergunta, por que você quer ser avó? Ele, porque na casa da minha avó sempre tem um lanche, na casa da minha avó sempre tem um chocolate quente, na casa da minha avó eu posso entrar na cozinha, no quarto, no quintal, e a avó fica rindo. O pai não, o pai é mais rigoroso e a mãe. Então eu quero ser avó, eu não quero ser mãe. Mas isso é, irmãos, a mecânica da vida. Os pais vão aprendendo a viver com os filhos. Alguns pormenores ele vai aprendendo com os filhos. É normal, natural. Já dizia o pastor Josué Gonçalves, que o casamento é uma escola onde os dois irão aprender a ser o que nunca foram, pai. Já viram alguma escola de pai e mãe por aí? Tem não. Você tem um curso de casais, né? O curso de casal é mais voltado à convivência dos dois do que os filhos. Geralmente não se toca muito nos filhos. Cadê o pastor Paulo? Chegou? Chegou. Estou certo, pastor Paulo? Pode vir para cá, para o seu lugar, viu?
Então, geralmente não se toca tanto, não é pontual. O que é pontual no curso de casal? A convivência, o respeito, a tolerância, o amor. É mais pontual, mas geralmente não se fala muito de como criar filhos, porque criar filhos é difícil. Você vai criar filhos que você nunca aprendeu em escola nenhuma, não tem faculdade para criar filhos, não tem faculdade para você gerenciar casamento, não tem, difícil. Eu sempre falei que casamento começa com um grande terremoto. Irmãos, você vai, as placas tectônicas do casamento estão aí, para lá e para cá, o tempo vai passando, quando está velhos dois, aí as placas se unem tudo, aí, só lembrança do passado. Mas é normal isso aí. Temos que aprender com isso. Todo casamento tem crise, irmãos, todo. O casamento a relação conjugal que se vê nos cinemas é ficção. Por exemplo, a grande obra de William Shakespeare, Romeu e Julieta, uma briga de duas famílias, os Montecchios e os Capuletos. Aí, dois jovens, Romeu e Julieta se conhecem, uma família não quer com o outro porque são rivais, e aí termina morrendo os dois, aí a moçada ficava, que amor é isso, é dar a vida um pelo outro. Não, irmãos, mas ficção. O casamento, na verdade, é uma relação de personalidades diferentes que vão aprendendo com o tempo. E terminam os dois grandes amigos no final do casamento. Até a evolução do amor, que os gregos tratavam do amor eros. Eu sempre falo que o amor de duas pessoas começa com eros. O olhar, a beleza, os traços. Isso é normal, isso aí. Não venha me dizer que você casou simplesmente por casar. O amor é cego? Não, o amor não é cego não, irmão. O amor é racional. O amor olha, o amor escolhe. Agora, o amor é uma planta que nasce aonde você nunca espera. Nasceu o amor. Mas a escolha é sua, você escolhe. Você está escolhendo aqui, ali. Eu me afeiçoei daquela, a outra me afeiçoei daquele. É o amor, é o eros. São as formas, são tudo. E esse amor, depois do casamento, ele vai evoluindo para o amor filho. Aquilo que não contava no namoro, vai contar no casamento. Os segredos mais secretos, as caixinhas de Pandora. Aí vai se evoluindo, ele se torna um amigo, o amor estógio. O amor de amigo, de irmão, o amor conceitual de duas pessoas que são além da amizade. Eles não têm limites mais. Aí vai passando o tempo, 60, 70, a libido vai lá para baixo. Os irmãos se alegraram aqui na terça-feira quando o pastor falou de mandrágoras. Eu acho que nas lojas que vendem material de produtos naturais encheu. Não tem mandrágora aqui, irmão. Não existe. Então, não fica afoito. E no final do relacionamento, o amor... Que amor? O amor ágape, o amor despretensioso, que um olha para o outro e diz, eita, como foi bom no passado, hoje somente conversa. É normal isso aí. Isso é natural, irmãos. É a vida, a mecânica. A vida nos ensina a viver. Já dizia os latinos, non escola sed vitidissimus. Não é da escola que nós aprendemos para a escola, nós aprendemos para a vida. Na escola você se escolariza. Você aprende a mecânica para a vida, vivenciar, para depois dar exemplo para outras pessoas. Então aqui está uma família, o Lázaro, a Maria e a Marta. João é enfático, Jesus amava os três. E ele é pontual, Jesus amava a Lázaro, amava a Marta e amava a Maria. Lá em Betânia. Segundo alguns especialistas, Betânia significa casa do figo. Você tem várias interpretações. Jesus ia para lá e muitas vezes comia na casa deles. Geralmente, irmãos, nós não temos o hábito de comer muito na casa dos outros. Não, a gente só vai na casa de uma pessoa muito, muito chegada. E é bíblico, viu? Evite andar muito na casa dos seus irmãos para não causar incômodo para ele. Tem gente que quer estar direto na casa dos outros. Não, irmão, não precisa isso aí. A gente vai comer na casa do outro quando recebe convite e não se oferece. Posso comer na sua casa domingo? Não, irmão.
Convite a pessoa que faz. Vá comer na minha casa, é diferente. Vá lá domingo que tem um churrasco. Mas tem gente, irmãos, que se oferece aí. Aquela buchada, sabe quando? Aquele carneiro, aquela galinha velha. Não faço isso não. Isso é falta de sabedoria. Você tem que ser convidado para ir. Você não pode dar relances de convite, né? Nunca mais fui na sua casa, ou até se oferecendo para ir. Então não faço não. Não precisa, irmãos. A boa ética, a boa vivência cristã nos ensina essas coisas. A gente só vai onde é chamado. Se não for, irmão, fazer o que na casa do outro? Já pensou? Na hora do almoço, cheguei para lhe visitar. E tem que botar água no feijão, como diz a música, né? Água no feijão, que chegou mais um, que chegou mais um. Mas Jesus, irmãos, ia na casa de Lázaro, de Maria e de Marta. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, Jesus faz uma visita para comer na casa. Eles convidaram Jesus. Jesus, quando chega lá com seus discípulos, levou os apóstolos, o mais chegado, para comer. A Marta era mais azogada. Ela está preocupada com a comida. Porque Jesus é uma pessoa importante, irmãos. Jesus a sua fama corria na Judéia, na Galileia. Então, é uma pessoa importante. Nós devemos distinguir graus de honra. Isso é natural, irmãos. Há uns mais honra e outros menos honra. Quem tem mais honra, maiores privilégios. É normal. Isso é natural. Isso é a mecânica da vida que nos ensina. Então, Jesus tem muita honra. Então, Marta está preocupada com o que vai servir para Jesus. E ela está lá, pregando o prato, correndo, ajeitando a mesa, vendo os temperos, a comida. Maria, ela é mais sensível com as coisas de Deus. Aquilo que eu falei, numa casa nem todos os irmãos são iguais. Maria está muito mais preocupada em aproveitar, estar com Jesus, do que Marta. Marta é dinâmica, enérgica, para um lado e para o outro. Ela já tinha varrido a casa, arrumado as panelas, tinha comprado alguma coisa especial para fazer, para quando você recebe visita importante na casa, o que você faz? Uma comida diferente, não é isso aí? Quando não, irmãos, a gente está só em casa, qualquer coisa a gente come, né? Come, se lambuza, pega com a mão. Mas quando tem visita, você bota logo um talher, um prato diferente. Aquele copo que está guardado, que você não usa, sempre você tira para colocar. Não é para impressionar, mas é por causa da honra que a pessoa merece. Então Marta está correndo para lá e para cá, corre. E Marta, irmãos, ela não tem medo de quebrar os limites, não tem medo. E ela vai interpelar Jesus. O Senhor não se incomoda. Enquanto eu estou correndo para lá e para cá, Maria está sentada junto ao Senhor e não está me ajudando, Jesus. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. Nunca deixe de escolher a melhor parte, irmãos. Escolha na sua casa, no tempo que você tem, de estar com Jesus, porque os dias são maus, difíceis, e nós precisamos estar aprendendo com Jesus. E como é que eu aprendo com Jesus? Na palavra, na oração, na meditação, a melhor parte. E Jesus disse: essa melhor parte não será tirada. Porque depois que entra, ninguém pode mais arrancar. Porque é princípio de fé. Eu duvido um crente que acredita em Jesus, que tem convicções próprias, se abalar com coisas dessa vida, pode até se entristecer, chorar, mas ele está centrado, como fala Hebreus, âncora da alma. Ele sabe que o Senhor é fiel, que Jesus é poderoso, que Ele pode reverter o quadro
trabalhar, que Ele pode intervir e que Ele pode fazer um milagre. Glórias a Jesus. A mesma Maria é a Maria que vai ungir Jesus no capítulo 14 de Marcos. E ela unge Jesus. Jesus disse: aonde essa história for contada, ela vai ser lembrada. Irmãos, quem serve a Cristo, quem anda com Cristo, sempre é lembrado. Você morre e as gerações futuras dizem: aquilo ali foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, naquele dia falou isso e aquilo. Esta semana uma criança que eu vi lá no Vergel, ele me abraçou e disse: pastor, o senhor me conhece? Eu digo: não estou lembrado desse, eu sou aquela criança lá do Vergel, já está grandinho. Ele disse: pastor, lhe amo, pastor, lhe assisto, que coisa boa. Você passa, mas a tua imagem, a tua memória vai ficar. Aprenda com Jesus. Então ele ia comer na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Por incrível que pareça, Lázaro nunca ficou doente, irmão, nas visitas. Nunca. Sempre estava de bom tom. Jesus, irmãos, estava fora de Betânia, distante, 32 quilômetros, segundo os intérpretes. Por que ele está longe? Porque o povo, no capítulo 10, versículo 11, 39, diz assim: procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque Jesus fez algumas declarações pontuais, irmãos, e eles não gostavam, os sacerdotes, o sumo sacerdote. Porque Jesus disse que era o pão da vida. Vejam só. Quando Jesus fala que é o pão da vida, ele se compara não só de uma forma metafórica com o maná que desceu do céu. Jesus está dizendo: olha, assim como o maná que desceu no céu e alimentou o povo 40 anos, mas depois cessou, eu sou o pão da vida, o que eu alimento nunca perece. Jesus falou mais o quê? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então Jesus é aquele que alumia os caminhos das pessoas. Depois que Jesus nos iluminou, irmãos, nunca mais nós iremos entrar em trevas, porque a luz raiou em nossa vida. Nós enxergamos o que o mundo não enxerga. Nós provamos o que o mundo não prova. Eu disse aqui na classe da Escola Bíblica Dominical que eu sou matriculado, sou aluno para aprender. Isso não é falsa modéstia não, irmãos. Eu estou sempre para aprender também. Eu disse aqui: quem é salvo é como entrar numa sala escura, encontrar um interruptor, ligá-lo, tudo clareia. Ora, irmãos, você nunca mais vai querer desligar o interruptor. Por quê? Porque você está vendo tudo agora. Só se você for uma pessoa ignorante, querer ficar em trevas novamente. Não, irmão, quem conhece a luz, acabou, irmãos. Quem foi iluminado não quer mais entrar no quarto escuro. Por isso que nós não comungamos com as obras das trevas, porque as obras das trevas humilha, denigre, envergonha. Mas quem encontrou a luz, irmão, é só alegria, felicidade e harmonia com o Espírito de Deus. Aí João diz, no versículo 1, estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e que tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Lázaro, irmão, ficou enfermo quando Jesus não estava em visitação. Jesus está distante, mas é Senhor. E Maria e Marta já sabiam dos grandes milagres que Jesus tinha operado. E Lázaro justamente enferma quando Jesus está longe. E ela manda chamá-lo. Ela manda chamá-lo porque sabe que Jesus tem poder de curar a enfermidade. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Descobriram, irmãos, em investigações arqueológicas, documentos na Mesopotâmia, no Egito, a respeito das doenças. Por incrível que pareça, as civilizações sabiam que curar, só quem pode curar são os deuses, para ele. Aí eles diziam o seguinte: existem doenças que podem ser tratadas. Você tem meios de tratá-las. Doenças que podem ser evitadas. Tem muita doença que pode ser evitada, irmãos. Pelo um bom regramento alimentar, pela uma conduta saudável de vida, você pode evitar. Você pode evitar colesterol alto, a glicemia alta no sangue, pode evitar. Pode evitar ficar mais cheinho, pode. Um regramento de comida. É somente regrar as coisas. Então você pode ser evitado. Mas eles diziam, tem doenças que não podem ser curadas. Porque só quem cura quem é? Deus. O médico trata, o médico dá o diagnóstico, o prognóstico, e no prognóstico ele entra com várias coisas para tratar, mas quem cura é somente Deus. Quando eu fui me operar de hérnia, o doutor disse: você primeiramente está nas mãos de Deus, segundo, você está nas minhas mãos. E é verdade. Quer queira, quer não, eles entendem. O repórter está no Sírio-Libanês, e um menino que foi atropelado, foi dado como morto, ficou entubado vários dias, ninguém sabe, e ele voltou de novo. E perguntaram ao médico: foi o senhor que fez isso? E não, aconteceu alguma coisa. O repórter disse: é milagre. Ele disse: milagre não sei, eu sei que algo sobrenatural aconteceu na vida desta criança. Por quê? Porque o controle está nas mãos de Deus. Só Deus pode curar. Doutor Henrique, estou certo, meu querido? O médico trata. Às vezes o médico trata, está tão bem a pessoa, vai para casa, recebe alta, chega em casa, morre. E aí? Mas quando Deus está no negócio, a irmã Alda contraiu Covid, parou o rim, estava urinando sangue. O médico disse: não tem mais jeito. Aí ela abriu os olhos, falou, e o filho disse: ela tem promessa de Deus, e ela está cantando, louvando ao Senhor, porque só Ele pode curar. E eu quero dizer nesta noite que Ele está aqui e pode operar cura na sua vida. Ninguém me escuta pela internet, receba cura de Deus nesta noite. Aleluia. Lázaro está enfermo. E a doença, pelo relato bíblico, ela vai de mal a pior. Não melhora. Manda chamar Jesus. Versículo 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aí Jesus ouviu e ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Que amor é este, irmãos?
Se fosse hoje uma ligação, a pessoa pegava o carro e saía riscando fogo, porque ama. Mas Jesus não precisa de pressa. Não. Quem perde as estribeiras somos nós, mas Jesus não. Ele não precisa de pressa. É o que nós reclamamos: Jesus, cadê o Senhor que não chega para resolver isso aqui? Jesus levou 2 dias, irmãos. Com mais a viagem, chegou no 4º dia. Aí todo mundo chorando. As carpideiras. Os irmãos sabem que quando morre gente, vem gente dos Estados Unidos, onde tiver, de São Paulo, na Bahia. É um momento que a família se reúne todinha. Amigos, companheiros de escola, de trabalho. Com Lázaro a mesma coisa, a vizinhança está lá. E a norma judaica era que 1 semana as pessoas ficavam próximas ali para chorar o defunto. Jesus chegou no 4º dia. Mas Jesus ama a Lázaro, ama a Maria e ama a Marta. A despeito de que na nossa vida aconteçam imprevistos, Jesus me ama, Jesus lhe ama e ama a todos nós. Pode ver que no versículo 5 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, não diz Maria e Lázaro. Por quê? Porque nesse ínterim nós vamos entrar. Aí está lá: ora, Jesus amava ou ama a Marta, Jesus ama o Herma, Jesus ama a Lázaro. Ora, Jesus ama a Marta, Jesus ama o Paulo e Jesus ama Lázaro. Eu quero lhe convidar com muita ousadia para tomar lugar no lugar desse espaço aqui, porque Jesus nos ama, e se Ele ama, o milagre vai acontecer. Pastor, e por que às vezes não tem milagre? Ora, irmãos, isso é gerência de Deus, é Jesus. Porque o que acontece com o ímpio, acontece com o justo, a mesma coisa. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Porque igualmente o que acontece com o justo, acontece com o ímpio. Aí Mateus escreve, capítulo 5, versículo 45. Ora, Deus faz com que o sol se levante sobre bons e maus, e que a chuva caia sobre justos e injustos. Isso é amor de Deus. O amor de Deus é isto. Nós não temos, escuta o que eu estou dizendo, nós não temos, irmãos, privilégios de imunidade, não temos. A gente fica doente, adoece e morre. Não tem imunidade, não. Agora, o que nós temos? Nós temos privilégio. Qual o privilégio que nós temos? Nós temos privilégio de condescendência de Deus, de imanência dele. Nós somos visitados diferentemente. Por quê? Porque o justo é sempre visitado por Deus. E Deus faz conforme a sua vontade. Aí Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14. Ora, se estarmos vivos, estarmos com Jesus, estamos com Deus. Se nós morrermos, estarmos com Deus, nós estamos com Deus. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia! Jesus disse: vamos ver Lázaro agora. O discípulo disse: Rabi, há pouco tempo queriam degolar nossa cabeça. Jesus foi. Jesus chegou na aldeia de Betânia, irmãos. Aí no versículo 20, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha,
saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Por que Maria não vai? Maria não vai porque já havia aprendido que Ele é a ressurreição e a vida. Ela sabe quem é Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ela replica, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Aí Jesus viu que o parêntese abriu. Jesus disse-lhe: teu irmão há de ressuscitar. Ela sabia, e ela disse-lhe Marta, o diálogo é com Marta, não é com Maria. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Os irmãos lembram que Marta disse: se tu estivesses aqui, passado. Todas as vezes que o infortúnio chega à nossa vida, nós nunca olhamos para o futuro, sempre olhamos para o passado. Senhor, tu não sabe que eu te sirvo, tu não sabe disso. Tu não sabe que eu tenho sido fiel, Senhor. Sempre olha para o passado. Por quê? Porque o passado é remoto, irmãos. O passado já foi. Jesus é Senhor, tanto do passado como do futuro. Os irmãos lembram, capítulo 24 de Lucas, os discípulos no caminho de Emaús. Lucas disse que distava de Jerusalém 60 estádios, quase 12 quilômetros de distância. Um deles se chama Cleopas. Tão tristes, amargurados, e eles estão caminhando. De repente, Jesus se coloca junto deles. Jesus não diz nada, irmãos. Você pode não estar ouvindo nada, mas Jesus está do teu lado. Sim. Se eu não creio nisso, eu não posso pregar isso. Ele está do meu lado, constantemente. O problema é que quando ele se cala, a gente pensa que ele está longe, mas ele está ouvindo. Aí ele começa a falar. E ele diz: tu não sabes o que foi que aconteceu? Eu disse: como é que aconteceu? Parece que só o Senhor é peregrino nessa cidade, não soube dos últimos acontecimentos. O que foi? Disse: olha, a Jesus, homem, profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Nós esperávamos que fosse ele, queria redimir a Israel. Isso acontece com a gente, irmãos. Tem situação que a gente acha que nada vai mais acontecer por causa da tragédia, do problema, da tempestade, e a gente vai para casa desacreditado se Jesus vai fazer alguma coisa. Mas eu quero ser profeta nesta noite para você. Dentro da palavra de Deus, não vá triste para casa não. Jesus está neste negócio. A despeito de que tudo esteja numa tempestade, Ele está no controle de todas as coisas.
O dono da história está sendo interpelado por atores coadjuvantes, que são os discípulos, e que a história é com Jesus. Ele é o dono da história, a história foi com ele tá do lado deles. Ele nem sabe. Você nem sabe que na sua história Jesus está no caminho com você. Aleluia. Deitamos muitas vezes afadigados, cansados, desacreditados em muita coisa, mas eu quero te convocar nesta noite, nessa sexta-feira. Durma tranquilo, durma sossegado, descanse na presença de Deus. As rédeas estão nas mãos de Jesus. Ele é o Senhor da história, nada cai por terra, não passa um tio, não passa uma vírgula, uma reticência, que Ele não controle todas as coisas. O que há de vir, virá, não vai tardar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Aí Jesus disse: ô nécios, tudo quanto aconteceu era porque estava escrito, para que se cumprisse a justiça de Deus. Aí Jesus vai começar por Moisés e pelos profetas, e vai contar todo o enredo da história. Irmão, a sua história tem um enredo, irmãos. Tem escritor que começa a escrever um livro, morre, acabou. Alguém tem que completar o enredo. Mas Jesus não. Ele faz o prólogo, ele faz o desenvolvimento e ele faz a conclusão da história. Ele não morre mais, ele é o autor da vida. Então o projeto que ele faz, ele continua até dar o desfecho final. Eu quero dizer para você: levanta a mão e acredite, a tua história terá um desfecho. Glórias a Jesus. Glória a Deus. É Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus bendito. Em uma história tem tragédias, irmãos, tem. Em uma história tem turbulências, mas tem alegrias, mas tem conclusões. Jesus vai explicar para eles que as profecias, a palavra, ela se cumpre na íntegra. Não cai um tio da palavra de Deus. Por isso que Isaías disse: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8. Aleluia. Palavra de Deus. Foi isso que Davi disse no Salmo 139. Davi está em uma parafuseta, como nós às vezes. A gente entra em parafuseta às vezes, irmãos. A gente faz como Jeremias: tu me iludiste e iludido fiquei. A gente acha que está iludido às vezes. Deus, Ele está me iludindo. Deus não ilude ninguém, irmãos. Não. O que acontece é que Deus reescreve os capítulos de nossa vida. Sim, ele tem um controle. O dono da história, ele pode pegar o capítulo e mudar tudo. Não, o enredo não é esse. Eu vou fazer um enredo novo. Ele pode. Pode, porque Davi disse: Senhor, tu me sondas e tu me conheces.
tu me vistes informe, ainda no ventre da minha mãe. Davi, ele retroage ao zigoto no ventre da mulher. Aí Davi disse: tu como um tecelão hábil, tu me tecestes no ventre da minha mãe. A gente acha que o menino se desenvolve por conta própria. Não, Deus está preocupado com tudo que acontece lá dentro, irmãos. Ele é o guarda de Israel, ele não dorme, não tosqueneja. Davi disse que tu me bordaste como um tecelão e visse ainda informe, e os meus órgãos foram sendo formados, e tu está trabalhando cabeça, pé, mão, estômago, rins, coração, veias, artérias, baço. Controle total. E o seguro dele cobre qualquer avaria. Glórias a Jesus. Quando a máquina humana danifica e ninguém pode mais recalchutar, Jesus faz coisa nova. Eu já presenciei, já ouvi. Jesus dá coração novo, troca sangue, dá baço novo, pulmão novo, e o nome dele é glorificado. Jesus amava Marta, amava a sua irmã e amava Lázaro. Aí Jesus disse isso, partiu e chamou em segredo a Maria. Vem agora, a Maria, sua irmã, dizendo: é Marta que diz isso, o mestre está cá, Marta, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com Jesus. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aonde? A seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, e com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chora por causa da incredulidade deles. Disseram, pois, os judeus: vede como amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos, dizendo, foi do cego, fazer também com ele que este não morresse. É a mesma coisa. Ora, Jesus não curou a irmã de câncer, por que não cura este aqui também? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Eu, você, a única coisa que poderemos fazer é remover a pedra. Nada mais do que isso. E qual é a pedra? A grande pedra de nossa vida é a nossa incredulidade. Jesus disse: não, tira a pedra, que o restante é comigo. O que acontece conosco é que nós queremos interferir no processo do milagre de Jesus. E não dá certo, irmãos. A gente liga, manda o WhatsApp, pede alguém mais próximo para ajeitar. Ora, você só vai tirar a pedra. Jesus quer que você creia e deixe que o defunto vai sair. Glórias a Jesus. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito, se creres, verás a glória de Deus.
Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: se creres, verás a glória de Deus. Amém. Aleluia. Conheço um irmão, auxiliar de trabalho. A esposa dele havia se convertido antes dele. Ele saía nas noitadas, passava o final de semana fora, e a esposa se converteu. Ele disse: você agora é crente? Ela disse: sou, graças a Deus. Eu quero ver se esse Jesus vai cuidar de você mesmo. E ela está crendo em Jesus. A menina, a filha, a moça, contraiu uma enfermidade terrível, tão terrível que precisou ser hospitalizada e sendo hospitalizada, entra em coma e fica entre a vida e a morte. Aí ele disse: aí, o presente que esse Jesus lhe deu. A menina está entubada, perto de morrer. Que tem Jesus que não faz nada? Aí ele está aí, ó, nas noitadas. E a menina lá. Um dia ele chega em casa e a mulher diz: olha, a menina piorou. Ele disse: eu não disse a você? Ele: por que você não faz um propósito com Jesus? Ele disse: é para fazer? Eu vou fazer. Cheio de mel. Ele disse: se esse Jesus tem poder, se a minha filha sair do hospital, eu vou me entregar para Jesus. Semana seguinte, manda chamar ele. A menina tinha sentado na cama. Ele entra. Ela diz: meu pai, Jesus apareceu aqui e disse: levanta. Eu me levantei e até hoje ele está dizendo que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura. Acredite em Jesus. Aleluia. Acredite em Jesus. Jesus disse: tira a pedra. Aleluia. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Aleluia. Jesus amava a Maria, a sua irmã e a Lázaro. Ou você desconfia ainda que Jesus lhe ama? Ora, ele lhe ama, mas pode haver esses imprevistos da vida. Mas ele lhe ama. E quem ama, irmão, sempre faz algo pela pessoa amada. Aleluia. Você está vivo, está respirando, faça assim: Jesus te ama. A Bíblia diz: quem está vivo tem esperança. Então ele lhe ama, ele lhe quer bem. Jesus tem cuidado de você. Aleluia. O milagre é possível em todas as coisas. O milagre é tremendo. O milagre é grandioso, glórias a Jesus. Por quê? Porque Jesus ama a Marta, ama a sua irmã, que é Maria, e ama Lázaro também. Que coisa boa é ser amado, irmãos. Jesus nos ama. Ele nos quer bem. Glória, 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 glória a Jesus. Jesus, irmãos, ele quer fazer tudo isto aí, porque ele nos ama. E qual é o princípio do amor?
Amar sempre. João capítulo 13, versículo 1, diz que Jesus amou até o fim. Então ele quer amar você até o fim. Pode acontecer o que aconteça, mas ele lhe ama. Quem é amado por Jesus aqui? Que Jesus bom. Cadê Dário? Vamos lá, Dário.